Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV. Olha, hoje, claro, tem Roda da Fofoca. É sim, com o Vladimir Alves do site Buchicho, com o Thiago Rocha, também aqui da nossa Rede TV. E mais, hoje nós vamos receber a visita do vidente, que vocês gostam tanto, que é o vidente Rodrigo Tudor, que veio direto de Belo Horizonte hoje, especialmente para o nosso programa. E tem uma série de previsões para fazer sobre os famosos, tá? E também falar do lado espiritual do que aconteceu com o Luciano Huck, Angélica, famílias, babás, o piloto, copiloto, como é que um milagre desses acontece, ele vai tentar explicar hoje aqui pra gente, tá bom? Aliás, por falar nesse acidente da Angélica e do Luciano Huck, eles continuam nas páginas dos jornais, nas manchetes dos principais jornais do país, inclusive, assim como ontem, não é? Justamente porque eles deram uma entrevista ao Jornal Nacional e que foi uma entrevista que eles foram muito transparentes, eles não esconderam nenhum detalhe. A gente sabia até aquele momento, até a noite de ontem, o que aconteceu dentro do avião, no momento do que parecia ser a queda final realmente, o que tinha acontecido, porque o piloto, o próprio Osmar Frattini, havia relatado muito do acontecido. Ele falou de choro, de gritos, do desespero da Angélica, aquela coisa toda, né? E aí, o que acontece? Agora não ontem, quando eles deram a entrevista deles para o Jornal Nacional, eles acabaram contando o resto, quer dizer, o pessoal sabe exatamente, nitidamente, a dimensão do que aconteceu lá dentro nesse momento de risco total de morte de todo mundo. Foi uma coisa incrível, na verdade. E isso acabou comovendo bastante o pessoal. Olha, Angélica, ele, coitado, para sentar o Huck, né? Essas imagens são exclusivas nossas, são exclusivas aqui da Rede TV, são exclusivas do nosso programa. Angélica com o colar cervical, porque o tranco que ela levou foi muito forte dentro do avião, escapou da fratura de bacia, graças a Deus, mas teve sim uma lesão no quadril, uma lesão de abdômen e o tranco forte no pescoço, por isso o colar cervical. Ele com dores, vocês viram, para sentar é complicado, 11ª vértebra quebrada, mas, como ele diz, no saldo total eles estão muito bem, né? Estão vivos, já estão em alta, já estão em casa, isso que é muito importante. Os filhos foram antes, voltaram para o Rio de Janeiro, as babás também, não é? O piloto continua dando entrevistas a mil aí, tentando explicar tudo o que aconteceu. Aliás, vai ter investigação séria em cima do que pode ter ocorrido com esse avião, 2 bombas de combustível, justamente se pifar uma, tem a outra. Agora, como é que pifam as duas, né? A coisa é complicada. Mas, voltando a falar da entrevista deles, uma transparência total, na verdade, com o público, não é? E isso é uma coisa muito importante dos artistas para aqueles que os acompanham, que gostam deles e que realmente se interessam com muito carinho por tudo que possa acontecer de bom ou, nesse caso, de ruim para eles, que acabou tendo até um final feliz. Então, olha, aqui na manchete do jornal agora, 2 manchetes, era como se estivesse morrendo, diz a Angélica, isso na entrevista ao Jornal Nacional. O piloto conta como salvou a família de Huck da morte, não é? E ela diz, meu filho gritava, não quero morrer, revelou a artista. E o interessante, assim, eles deram, claro, como artistas exclusivos da Rede Globo, a entrevista exclusiva para o Jornal Nacional. Mas eles não saíram escondidos, não saíram pela lateral, não saíram pelos fundos, eles saíram pela porta principal do Hospital Albert Einstein e conversaram o pouquinho que eles poderiam conversar com a imprensa. Eles ainda deram algumas declarações, ou seja, não fugiram de ninguém. Olha, gente, nesses tempos aí em que os artistas são tão metidos, tão inacessíveis, tão deuses, se colocam sozinhos nos pedestais, a gente só tem que elogiar quem é profissional de verdade, quem é, né, trata os outros de igual para igual, vai lá, dá entrevista, conta, abre o coração, fala do desespero. Isso é uma coisa que reforça o laço afetivo do público com o próprio artista, que eu sempre cito o caso do Leandro, né, da dupla com o Leonardo, quando ele teve que encarar aquele câncer, em nenhum minuto ele escondeu nada. Ele ia até para a sacada, lembra aquela imagem que ninguém esquece, enrolado na bandeira do Brasil, porque era época de Copa, totalmente careca, acenar para o público, quer dizer, é gente que convive com a verdade, com a realidade, que sabe que ninguém é criança e todo mundo pode entender essa fase que está atravessando. É lição de vida, na verdade é o que acontece aí com a Angélica e com o Huck. Aqui no Jornal da Tarde,
Aliás, no Jornal Agora, piloto conta como pousou avião com Hulk e Angélica. E aqui embaixo a Angélica dizendo, pensei que ia morrer, diz a apresentadora. O Jornal Extra do Rio traz a manchete também, escrito assim, olha, Angélica, a gente vai pousar? E o Luciano responde, vamos cair à baixa. Antes de deixar o hospital, o casal relembra o dia do pouso forçado. Eles dizem que estão felizes e nunca tiveram tanta fé. Vamos cuidar do emocional, diz a Angélica, que ficou totalmente traumatizada. Ela diz, eu já sou chorona agora, então ela está chorando por tudo e por nada. Então, fisicamente clinicados, medicados, voltaram para casa, mas tem que cuidar do trauma não só deles, mas como dos 3 filhos. O fato de estarem todos juntos de novo, todos juntos em casa, com certeza vai ajudar bastante. Já vai ser 50% do caminho andado aí, não é? E essa frase da Angélica, nossa senhora, mexeu com o coração de todo mundo. Meu filho dizia que não queria morrer. Angélica lembra que ouviu um barulho ensurdecedor e o silêncio quando o avião tocou o chão. Tocou o chão, ele caiu de barriga, o baque é violento e isso talvez também tenha prejudicado o pescoço da Angélica, a região cervical, como prejudicou. Aqui no Jornal O Globo, Angélica sentiu silêncio grande no coração. Em queda de avião, ela lesionou parede abdominal e Luciano Huck a vértebra. Filhos e babás passam bem. O Huck até falou que a Eva, a pequenininha, a caçulinha, ela tinha uma mancha no corpo, ou perto do rosto, como se fosse um hematoma. E ele achou, naquela olhada rápida, que ela tivesse batido em algum lugar também. E não foi, gente. O que que foi? Olha o instinto da babá para salvar uma criança. Ela segurou tão forte a Eva para ela não voar, não escapar, não ser jogada longe pelo tranco, pela queda, que acabou provocando um hematoma assim, mas foi de aperto de proteção. Foi como se ela tivesse um cinto muito forte de segurança, a bebezinha, que graças a esse abraço, a esse aperto, a essa proteção da babá, que foi uma verdadeira, um verdadeiro anjo da guarda, ela não sofreu absolutamente nada. E era mais fragilzinha ali, porque era menorzinha, né? E graças a esse amor da babá, esse instinto de proteção, ela protegeu a menina fortemente mesmo, né? Deixou até marca, mas é marca de proteção, é marca de muito afeto, de muito amor também, né? Achei muito linda essa história, viu? Bom, olha, vou ler para vocês, para quem não assistiu, não viu, a entrevista da Angélica e do Luciano Huck no Jornal Nacional, que aliás teve uma brincadeira do Burnier, que foi recebido pelo casal para fazer essa entrevista exclusiva pro Jornal Nacional, e ele teve a capacidade, porque ele usou uma piadinha que estava rolando na internet, sabe como é brasileiro, né? No auge de um problema seríssimo, não adianta, o pessoal apela por humor, tudo vira piada nesse nosso país, para o bem e para o mal. E ontem tinha aquela história na internet de que falava assim, olha, Angélica tem a música Voo de Táxi, é bom mesmo, agora a Angélica seguir a música e só andar de táxi. E ele pegou no final da entrevista, ele fez essa piadinha, bom, então agora é melhor vocês irem de táxi. Aí ela teve muita presença de espírito, na hora ela respondeu só se não for táxi aéreo, porque era exatamente a condição do avião, do turbohélice que eles tomaram. Era um táxi aéreo, na verdade, e aí até o Burnier deu uma risada. Ela teve muita presença de espírito, né? Conseguiu resgatar o bom humor no momento de brincadeirinha como esse, que, sei lá, né? A pessoa às vezes traumatizada, nervosa, ainda com dor, ouve uma piadinha, podia não reagir muito bem. Muito pelo contrário, ela ainda tirou de letra, fez uma piada melhor do que a dele. Não sendo táxi aéreo, ela ia numa boa. Tanto que eles, apesar da queda do avião, tiveram que vir de avião para São Paulo, direto para o Hospital Albert Einstein, e saindo do hospital, eles voltaram para casa, para o Rio de Janeiro, de helicóptero. Aí só os dois, né? Aí foi mais tranquilo. E as crianças já tinham ido e as babás também. Então eles voltaram para casa de helicóptero, vão, em princípio, continuar voando e cumprindo os compromissos que eles têm para cumprir. Ela faz uma série de reportagens pelo Brasil afora, o Luciano também viaja o país. Então, né, melhor não pegar esse pavor de avião. Agora, quanto tempo vai levar para eles se recuperarem e começarem a viajar a trabalho daquela maneira, não se sabe. Embora
para quem encarou a viagem na sequência de avião e ainda voltou de helicóptero para casa, pode ser que para eles seja um período bem curto para superar tudo isso. As crianças, uma outra coisa, porque o Joaquim foi quem mais gritou, o Benício travou de choque, porque ele ouviu o que estava acontecendo e sentiu também, teve uma hora que já sentiu o avião caindo, despencando de verdade, e a pequenininha, criança, né, não entende totalmente, mas sente tudo isso, ela sentiu um clima de pavor, ela ouviu dizer morte, vamos morrer, o avião vai cair, alguma coisa pode ficar no subconsciente, então aí um psicólogo, nada que um psicólogo não resolva, muito rapidinho, ainda mais que todos são crianças ainda, então é muito fácil, né, lidar com o emocional e com certeza também vão perder esse medo e vão conseguir cumprir e fazer lindas viagens aí pela vida fora de avião. Deixa eu ver aqui onde é que está a entrevista e a gente já vai falar aqui para vocês. Olha, diz o seguinte aqui, pouco antes eles deram entrevista ao Jornal Nacional e se mostraram muito emocionados, é do site Ego. Disse o seguinte, mostraram muito emocionados, foi um milagre, não sei nem como começar a agradecer. Estávamos no avião e de repente mudou o barulho, deu uma viradinha. E é o Luciano Huck comentando. Ele fala assim, eu comentei com o comandante que falou que era falha de combustível. Eu olhei o painel e vi que um lado estava apagado. Nesse momento, a Angélica se desesperou. O Joaquim estava gritando muito, o Benício estava quieto. A Angélica também falou sobre o que acontecia, o que ela lembrava da ocasião, porque tem coisas que apagaram, né? A apresentadora achou que fosse morrer. E aí ela diz, perguntei se a gente ia pousar e o Luciano virou para mim e falou, a gente vai cair. Olhei para ele e vi que a gente estava caindo. Meu filho gritava muito que não queria morrer. Passou a mão na minha cabeça, passou na minha cabeça que a gente iria se machucar muito ou morrer. Fez-se um silêncio na cabine, era um barulho ensurdecedor e um silêncio no coração. A lembrança é de como se a gente estivesse morrendo, essa é a lembrança da sensação que ela tinha, que fossem os últimos minutos, na verdade. O Luciano, que quebrou a 11ª vértebra, contou que apesar da dor, no momento do acidente, ele queria garantir que a família estava bem. E ele diz, eu estava com muita dor nas costas, mas queria resolver até que todo mundo ficasse bem. A Eva chorava muito. Nós achamos que ela tinha se machucado por dentro, mas foi a babá que segurou muito ela. E o Joaquim inchou o rosto porque ele bateu com a cara na janela. Agora está todo mundo vivo. Não me perdoaria jamais se acontecesse algo com os meus filhos. Por volta das 3 da tarde de segunda, o hospital divulgou aquele boletim que vocês já sabem, não é? Dizendo que ele tinha fratura, ela tinha fissura, tinha lesão, aquela coisa toda, mas que os exames estavam positivos e quando foi por volta de 9 horas da noite de ontem, é que eles deixaram o Hospital Albert Einstein sem frescura, sem esquema de segurança, saindo pela porta principal, né? Falando com a imprensa que estava lá e aí eles seguiram e foram embora para o Rio de Janeiro. Olha, o Huck, inclusive, Luciano e Angélica comentaram sobre o acidente, agradeceram as orações dos fãs e amigos, e eles disseram, antes de qualquer coisa, nós queremos agradecer a Deus. Ontem, passamos por um milagre, foi uma situação muito difícil a que nós vivemos, mas o que importa é que estamos todos bem. As crianças estão ótimas, o que é o mais importante. Eu e Angélica estamos apenas aguardando o tempo de voltarmos para casa. É importante também agradecer um monte de gente envolvida ontem, desde o santo homem, o Wilson, que nos viu na estrada e nos resgatou, todo o pessoal da Santa Casa de Campo Grande, que foi de uma gentileza enorme, e todo mundo que nos apoiou na cidade, não é? E ele diz também, quero agradecer as milhares de orações que a gente vem recebendo de todos os cantos. É um conforto enorme. Podemos dizer que renascemos e vamos comemorar uma nova data de aniversário. Para todo mundo, nova data de aniversário. Que dia? 24 de maio, que foi a data de sábado, não é? Angélica também se manifestou dizendo, quero agradecer todo mundo que ajudou lá na Santa Casa de Campo Grande, agradecer ao Wilson e a sua esposa, que foram os primeiros a nos acolher e acalmar. E ao piloto, porque ele foi
foi um verdadeiro anjo. E claro, a todos que estão rezando e torcendo por nós. Estamos muito emocionados com todo esse carinho, diz a Angélica, em agradecimento também.